Vocês também, bom trabalho. Tchau, bom trabalho. Vamos lá, vamos seguir agora. Rafael Ronald. Procópio, de Brasília, Grande de Procópio. novo conosco, agora para falar sobre o que a CCJ está discutindo lá no projeto de anistia. É o seguinte, no dia 8 de janeiro, vocês se lembram bem do ano passado, né? Teve aquela depredação em massa 22. em Brasília, 2022, me desculpe. Não, 2022 foi eleição, 23, você tá certo, 8 de janeiro. 24, 23, isso, isso. verdade. Aí depredaram lá o patrimônio público lá em Brasília, um dia em que todos nós nos lembramos e que jamais nos esqueceremos. Entraram lá na sede dos três poderes, foi aquela loucura toda. Investigação pra cima dos caras e um monte de gente apenada e um monte de gente foragida. Teve gente lá que pegou 20, 30 anos de cadeia além da multa. Bom, o que está se discutindo agora não é a pena que foi imputada a algumas pessoas que cometeram vários crimes. Mas o que está se discutindo agora lá na Câmara, em Brasília, em âmbito, lá no Legislativo, em Brasília, é a anistia. A ideia é anistiar, é acabar mesmo com a pena que foi imputada para cima dessas pessoas. Como é que tá essa discussão aí, João Pedro Melo, querido? Boa tarde. Rafa, é o Procópio? É o Procópio que tá de novo conosco. Desculpe, Procópio. Boa tarde, queridão. Elogio de qualquer forma, Não, é elogio mútuo, mas mas não cabe. Esse tipo de erro é um horror. Procópio, querido, boa tarde, bem-vindo, meu irmãozinho. Estamos juntos de novo aqui, pessoal. Pois é, o clima sobre a questão de anistia é claro que é de muita tensão. Envolve polarização política, envolve aqueles atentados que a gente infelizmente teve que acompanhar contra aqui a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. Bom, foram vários momentos de tensão, falta de acordo, e a cúpula da CCJ, da Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição e Justiça, decidiu, pelo menos nesse momento, adiar a análise dessa PEC da anistia. Os bastidores, pessoal, os membros do colegiado tentaram costurar um acordo para que a matéria fosse votada o mais rápido possível. Mesmo assim, essa matéria só deve ser votada após a eleição de outubro. A avaliação da oposição ao Palácio do Planalto é de que não é possível garantir os votos necessários para aprovação, já que o União Brasil e o Partido Progressista, o PP, não vão entregar os votos que estavam sendo contabilizados até a sessão de terça-feira. Bom, quem está presidindo a CCJ é a deputada Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina, e afirmou que o uso da PEC da anistia politicamente tem atrapalhado o andamento da comissão e que há um compromisso com as famílias dos eventuais beneficiários de que a proposta será votada em outubro. Como eu estava dizendo agora há pouco, é uma questão que envolve, infelizmente, a polarização política, além, é claro, dos crimes que as pessoas estão sendo condenadas, estão sendo julgadas e condenadas por atentar aí contra os três poderes naquele fatídico dia 8 de janeiro. Bom, o Progressista do Partido Liberal, o PL, queriam que a tramitação da matéria fosse acelerada em troca de apoio à sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Mas, no final das contas, foi feita a vontade do governo federal e a matéria ficou mesmo para o mês que vem, depois das eleições, capaz até de acontecer em novembro, até porque a gente tem outras questões envolvendo economia e tantos outros pontos que precisam ser analisados pelo Congresso Nacional. Os membros da comissão costuraram uma espécie de acordo, destacando que só vão discutir as medidas que tratam sobre o Supremo Tribunal Federal, mas também sem uma previsão de votação. Sobre esse ponto, são dois textos. O primeiro, a ser discutido, pode limitar as chamadas decisões monocráticas dos ministros da Corte, que o Congresso Nacional pode eventualmente derrubar decisões que os parlamentares considerarem que invadiram a prerrogativa de outro poder da República, algo que a gente vem batendo bastante aqui há algum tempo, que são algumas acusações do Legislativo para com o Judiciário e vice-versa, às vezes envolve o Executivo também. Já o segundo texto facilita o impeachment dos magistrados e cria o crime de responsabilidade para eles sempre que houver opiniões ou declarações depreciativas fora dos autos do processo. Ou seja, pessoal, sobre a questão da PEC da anistia que tem tomado o noticiário, principalmente desde a semana passada, ela de fato deve ficar para depois das eleições municipais. Primeiro turno dia 6, segundo turno nos locais que precisar e houver necessidade dia 27 de outubro, mas a ver se essa questão tão polarizada vai ser de fato discutida no Congresso ou vai ficar para depois. Esse é o primeiro passo. CCJ e depois, com as urgências aprovadas, caso realmente exista o consenso, ela pode ir para plenário e depois ser analisada pelo Senado Federal. É um passo muito longo, mas o fato é que se discute sim a anistia àqueles que foram condenados, aqueles que participaram de alguma forma daquelas cenas lamentáveis que vimos aqui no dia 8 de janeiro de 2023. Pois é, o que eu penso é o seguinte, eu acho que não dá para você tirar toda a pena, tirar toda a condenação dessas pessoas que foram condenadas, porque crimes foram cometidos.
Como é que você vai anistiar um sujeito que entrou lá na sede dos três poderes e quebrou relógio histórico, que depredou o patrimônio público? Algum crime aconteceu. E se tem prova de que algum crime aconteceu ou foi cometido por determinada pessoa, alguma pena tem que ter, não é? Agora, o que eu acho que deveria se discutir não é a anistia, mas é você apenar determinado cidadão de acordo com o que ele fez. Porque o que eu percebo é que foi uma condenação totalmente exacerbada. Veja que tem um cara aqui que eu vi, ó, um sujeito tal de Matheus Lima. Ele foi condenado porque ele invadiu lá os três poderes, quebrou e tal, aquelas coisas todas. 17 anos de prisão. Imagina o cara ficar preso 17 anos. Tentativa de... Ó os crimes que foram imputados a ele. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Esse último aqui não tem discussão. Deterioração de patrimônio tombado. É ver a pena em cima disso aqui e apenar o cara. Agora, não deixar o cara trancado 17 anos por um crime que ele cometeu, mas que não foi dessa magnitude toda. Bom, é uma simples forma de pensar. Acho que poderia haver uma correção na forma de você apenar determinada pessoa e não simplesmente anistiar. É nem uma coisa nem outra. Tá? Esse é o meu pensamento. Se serviu para você, bem. Se não serviu também, vamos que vamos. Procópio, um abraço para você, querido. Com Deus. Abração, meus queridos. Até mais.